Olá, queria trazer um assunto aqui hoje para a gente falar que é um assunto super delicado, super difícil e que a gente fala pouquíssimo. Aliás, eu acho que a gente praticamente não fala porque a gente não relaciona ele com a adolescência, que são os relacionamentos abusivos. O que que é um relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo é um relacionamento entre duas pessoas onde uma delas é o abusador e a outra é a vítima. O que que isso significa? O abusador é essa pessoa que está no papel, vou dizer assim, né, do abusador, é uma pessoa que, de maneira muito sutil, ela violenta e abusa da outra psicologicamente, emocionalmente. O que que isso significa? Significa um tipo de controle excessivo, um tipo de ciúmes excessivo, um tipo de apagamento do outro excessivo. O que que é tudo isso na prática? Na prática, é quando você tem duas pessoas se relacionando e uma delas quer ler as mensagens da outra no celular, quer controlar a maneira como ela se veste, o que que ela veste, como é que ela sai, o que que ela usa, quer saber quem são as pessoas que ela se relaciona, proíbe, na grande maioria das vezes, proíbe com que ela saia com alguns amigos e amigas, e por aí vai. Acaba que quem é a vítima nessa relação acaba se recolhendo, criando uma relação de dependência com esse abusador, o que significa, ela acha que ela não é capaz de se relacionar com nenhuma outra pessoa. Ela vai se sentindo pequenininha, ela vai se sentindo insegura, ela vai se sentindo incapaz, ela vai se sentindo pertencente apenas àquela outra pessoa que ocupa esse lugar de abusador. Recentemente, a gente tem, né, visto mais casos de relações abusivas na mídia. Essa semana a gente tem o caso de uma mulher de, se não me engano, 32 anos, estava grávida de 8 meses e foi assassinada pelo marido. Ela vivia numa relação abusiva, o que levou a um feminicídio. Mas o que eu tô querendo levantar o ponto aqui é que esse tipo de relação também existe na adolescência. E a gente não fala sobre ela, a gente não olha para ela. E o que que a gente faz, né? O que que a gente faz quando a gente percebe dentro de casa ou um filho ou uma filha abusadora ou um filho ou uma filha que é vítima? A primeira coisa é tentar chamar para conversa, obviamente, né? Tentar fazer com que aquele adolescente se abra, conte o que está acontecendo. Às vezes é muito difícil, a gente sabe que é difícil o adolescente falar. Uma estratégia sempre é trazer uma situação que você tenha passado, algo semelhante que você tenha passado, que você pode dividir com o teu filho ou com tua filha e que ele vai se identificar com a sua história. E a partir daí ele se sente confortável e seguro para dividir o que está acontecendo. Essa é sempre a primeira dica que eu digo, né? Enfim, eu acho que o primeiro contato que é possível. Eu conversei com a doutora Valéria Scaranzi, ela é promotora da justiça, ela é uma pessoa que batalha muito pelos direitos e pela segurança da mulher. Ela, em 2020, se eu não me engano, ela desenhou uma cartilha, junto com a equipe dela, obviamente, ela desenhou e lançou uma cartilha chamada Namoro Legal. Nessa cartilha, é uma cartilha que foi desenhada para jovens, adolescentes e jovens. Nessa cartilha, ela dá várias dicas de como perceber um relacionamento abusivo e como sair desse relacionamento abusivo. Eu conversei com a doutora Valéria, então segunda-feira, no texto de segunda-feira, tem essa conversa minha lá com ela. E tem um pouco tem alguns relatos de mães que têm filhos ou filhas que já passaram por isso. Eu tenho amigas que já passaram por isso e com filhos que já passaram por essa situação. E eu chamo atenção aqui para a gente realmente poder pensar e refletir e discutir um pouco esse assunto. Os adolescentes normalmente eles começam a namorar na adolescência, né? É a primeira experiência afetiva que eles têm
com o outro, afetiva de maneira onde a sexualidade está implícita. E eles não têm experiência, né? A gente fala que o adolescente é uma caixinha que vai sendo preenchida de vivências e experiências. Quanto mais ele tem, mais ele cria ferramentas para conseguir resolver algumas questões que aparecem. E ele vive tudo isso de maneira muito intensa, né? Porque tudo é a primeira vez, então tudo é muito forte. Então, às vezes, a gente não percebe que o nosso filho ou a nossa filha está num relacionamento abusivo por conta dessa excessividade de sentimentos. Às vezes, ele esconde ou ele mascara esse relacionamento abusivo, né? Então, assim, um ciúmes excessivo, uma possessão excessiva, um apagamento, né? Quando a gente fala do apagamento, significa manter essa menina, eu vou falar menina porque normalmente a maioria dos casos acontecem com as mulheres, tá? São praticados pelos meninos em meninas. Então você mantém essa menina dentro de casa, você apaga, né? Você some com a personalidade daquela menina. Enfim, esse é o assunto de segunda-feira. Queria que vocês realmente lessem esse texto. Queria que vocês abrissem os olhos, que vocês conversassem em casa, que vocês contassem histórias de amigos, de amigas, e que vocês compartilhassem esses medos e essas questões todas que são muito contemporâneas e são completamente desafiadoras com os adolescentes. É isso, eu espero vocês lá. Tchau!